Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre a economia brasileira e suas crises. Bem, desde que Brasil é Brasil, as crises financeiras o acompanham em sua trajetória de evolução e crescimento. O mais curioso é que, desde então, a história comprova que é na crise que surgem as grandes ideias e as situações que mudam para sempre o momento. E aí a gente vai ver algumas dessas crises diante desse cenário econômico que o Brasil passou e vem passando. A primeira grande crise nacional ocorreu em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência, ou seja, o país já nasceu marcado pelo desafio da superação. Nessa época, o Brasil vivia uma profunda crise econômica, já que na década de 1820 as exportações de açúcar estavam em baixa e o governo foi obrigado a fazer empréstimos à Inglaterra para indenizar Portugal pela independência e financiar a guerra da Cisplatina. E aí, o que aconteceu após esse momento? Após esse momento, os fazendeiros criaram um novo método. E aí eles decidiram apostar na exportação do café. E já que a exportação do açúcar estava em baixa, eles decidiram fazer uma nova aposta econômica. E aí deu super certo. E aí, diante disso, a economia começou a se desenvolver novamente. Porém, como de fato já conhecemos, após esse momento vieram novas crises. Por exemplo, a crise de 1929, que caracterizou a quebra da Bolsa de Nova York. A economia brasileira sofreu um novo forte impacto. Os principais países compradores do café brasileiro deixaram de comprá-lo. Na época, o governo de Getúlio Vargas fez uma aposta arriscada e começou a investir na criação da infraestrutura para o desenvolvimento da indústria no Brasil. E aí nós sabemos que o governo de Getúlio Vargas, ele foi super importante para o desenvolvimento industrial do Brasil, porque ele abriu as portas, para que essas indústrias viessem para o Brasil, e aí o desenvolvimento econômico começou a alavancar. Porém, como nem tudo são flores dentro desse cenário econômico, Getúlio Vargas começou a pegar empréstimos nos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos começou a aumentar esses juros desses empréstimos, e aí o que acontece? O Brasil ele entra em déficit, então ele começa a dever muito esses países. E aí se os compradores de café eles estavam em crise, automaticamente essa crise vai afetar diretamente a economia do Brasil, já que o Brasil não ia ter compradores para suas commodities. E aí, entre 1900 e 1992, o Brasil foi alvo de mais uma crise, o Plano Collor, que ficou marcada por um profundo momento de recessão econômica e agravamento da crise. O cenário só foi revertido em 1994, quando o Plano Real finalmente conseguiu estabilizar a economia. Então, esse momento do Collor, ele tentou criar novas soluções, tentou pegar novos empréstimos, privatizou algumas estatais, tentando fazer com que o problema econômico, essa crise, ela fosse solucionada. Porém, o Plano Collor só fez com que essa crise se estendesse ainda mais e o Brasil entrou em uma recessão econômica. Quando nós falamos de recessão econômica, pessoal, nós vamos falar de fechamentos de empresas, nós vamos falar de pessoas desempregadas, vamos falar da inflação alta. Se a inflação está em alta, o desemprego está em alta, as pessoas eles vão ter o poder de compra comprometido. E aí, se nós não temos o mercado consumidor no Brasil ativo, isso vai afetar diretamente a produção das indústrias. Então, por isso que a gente vai ter um cenário econômico nesse momento totalmente comprometido. E aí, quando o Plano Real finalmente entra em ação, é aí que a gente vai ver novamente o Brasil se recuperando dessa crise de 90 e 92. E aí, consequências da crise econômica no Brasil. A gente vai ver algumas das consequências que essas crises ocasionaram no nosso país. Primeiro, recessão técnica. O país está em um crescimento econômico negativo desde o fim do segundo semestre de 2014. A recessão interfere nas contas públicas, o governo gasta mais do que arrecada. Então, a dívida externa, ela sempre vai se tornar maior do que o país arrecada internamente. Desemprego.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, desde 2015 a taxa de desemprego no país disparou. Hoje atinge 12,8 milhões de pessoas. E aí, infelizmente, nós sabemos que essa taxa de desemprego pós-pandemia, ela vai aumentar ainda mais, segundo alguns especialistas. Então, o país, ele tem que se preparar já de uma forma bem específica, porque após essa pandemia, muitos especialistas afirmam que nós vamos ter uma crise aí ainda mais crítica. A inflação, ela já está crescendo a cada dia, e aí essa situação das pessoas, a questão do desemprego, já está afetando diretamente a economia do país, tá? Inflação. O índice de preços ao consumidor amplo mede a inflação. Esse índice apresenta aumento de preços que atinge as famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Em 2014, o índice era de 6,41%. Em 2015, subiu para 10,67% e em 2016 ela desceu novamente e alcançou 6,29%. Atualmente, a projeção para o ano de 2019, que foi ano passado, é de 3,80%. Mas nós sabemos que, por exemplo, em 2020 ela já está bem maior que isso, tá? E aí a questão da desigualdade econômica também. O Instituto Brasileiro de Economia, que faz parte da Fundação Getúlio Vargas, divulgou que a desigualdade econômica no Brasil continua a crescer desde 2015, atingindo o auge em março de 2019. E aí, quando a gente fala dessas crises econômicas, quando a gente estuda essas crises econômicas no Brasil, de uma certa forma, quando nós pesquisamos, nenhum desses estudiosos que descreveram essas crises, eles não imaginariam uma pandemia mundial. E aí, de certa forma, uma crise econômica nunca vista, uma crise totalmente diferente, porque ela não vai atingir países específicos, ela vai atingir o mundo inteiro. E aí, com isso, o Brasil, por exemplo, hoje, ele vive um crescimento de suas exportações de carne, ele vai viver um crescimento das suas exportações da sua matéria-prima, porém, por outro lado, a gente vai ter uma inflação altíssima e o poder de compra dos próprios brasileiros, ele diminui. Como vocês observaram, com essa inflação, aumenta o preço de tudo. Então, internamente, isso é totalmente prejudicial para a economia do nosso país. E aí, dentro do que nós estudamos hoje, a gente vai fazer o nosso exercitando. Primeira questão. Entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos Estados Unidos, destacam-se a. O protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. B. A saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da Bolsa de Nova York. C. A superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. D. A adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o desemprego. Ou E. A excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. Pessoal, em duas alternativas apareceu essa questão do protecionismo. E aí, o que seria esse protecionismo, professora? Seria a proteção no seu mercado, por exemplo. Se o Brasil ele quer proteger um produto específico, ele vai aumentar a taxa de juros, ele vai levar a taxa de juros de um produto, por exemplo, da China. Se nós somos, por exemplo, produtores de automóveis, nós vamos elevar a taxa de juros das importações dos outros países, para que esses outros países eles não venham competir dentro do nosso país. Isso aí é a questão do protecionismo. Por exemplo, quando nós falamos de produtos da Bolívia que são mais em conta que o Brasil, e aí o Brasil vai elevar a taxa de juros dentro dos impostos desse produto para que não tenha uma competição direta aqui no nosso país. Então, esse é o protecionismo que nós chamamos de protecionismo rígido, tá? Então, dentro das alternativas, a nossa correta é a letra C, porque a falta de mecanismos que regulamentavam a economia dos Estados Unidos acabou fazendo com que os vários setores da economia caminhassem de forma frenética, esperando que as forças produtivas do país experimentassem um inabalável quadro de crescimento e expansão. Com o passar do tempo, o impacto sofrido pelas próprias limitações da economia viria a determinar o desenvolvimento da crise. Questão 2.
Assinale entre as alternativas abaixo aquela que não representa um elemento constitutivo ou participativo da produção do espaço econômico. A. Urbanização. B. Industrialização. Mecanização do campo. Extrativismo mineral e vegetal. Ou E. Delimitação de unidades de conservação. Então, a nossa resposta correta é a letra E, porque a construção do espaço econômico, ele envolve todo e qualquer processo de transformação da natureza pelas atividades humanas, no sentido de atender aos seus interesses para a constituição de suas sociedades. Essa dinâmica envolve elementos como a urbanização, a transformação do meio rural, a propalação de indústrias e a extração de elementos naturais. Dessa forma, apenas aqueles espaços conservados e não afetados diretamente pela ação antrópica, que é pela ação do homem, não se constituem como instâncias participativas dessa categoria. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi baseada exatamente nisso, dentro das crises e como que essas crises econômicas eles afetaram diretamente a economia e o desenvolvimento econômico do nosso país. Eu peço que vocês acessem a nossa plataforma Eduque, lá vocês vão encontrar tanto essa aula como outras aulas anteriores para que vocês possam compreender melhor esse tema, tá? Então é isso, até a próxima aula.